rapaziada, tudo certo? Mais uma edição de Bastidores da Bola desta quarta-feira, metade da semana. E hoje, Filipinho, como é que tu tá? Tudo bem? Tu Maravilha, sempre na meu irmão. companhia, 100%? Sempre, né? Ah, Vamos que isso vamos, aí, né? coisa boa. Hoje tem um assunto bacana, né? É, puramente regional. Vamos debater os jogos que foram lançados ontem do Campeonato Regional. E hoje aqui, o que a gente vai fazer? Mas nós vamos esmiuçar tudo. Quem tem o melhor elenco, quem vocês acham que vão ganhar, quem... Nós Vamos opinar falar em tudo. Quem vai ser o campeão. A gente vai falar quem são os 3 times que vão ser eliminados. Não, só vamos analisar a tabela mesmo. Hoje o bicho vai pegar a quarta-feira, mas lembrando, 15 segundinhos a gente volta com tudo, com muita informação. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. E olha só, tem promoção rolando na Ótica e Joalheria Conventos, nosso parceiro aqui do Bastidores da Bola, até o final do mês, está anotado aqui, ó. Todos os óculos de grau têm armação gratuita. Armação 0800. Então, barbado, até o hein? final do mês, quem for lá e fazer o seu óculos, né, na Ótica e Joalheria Conventos, ali no bairro Conventos, na principal, vai ganhar a armação de graça gratuita lá do Legume e da Jaque. Então, corre para Ótica e Joalheria Até Conventos. dia 30, então. Até o dia 30. Até o final desse mês tem promoção. E se ouvindo Bastidores da Bola, tem mais promoção ainda. Mas tem que dizer Mas que que ouvindo Bastidores da barbadinha, Bola. hein? Mas o que deu com o legume com a Jaque lá? Tá? Ele quer vender, né? Vamos quer fazer. vender, quer vender. E nós temos que ajudar. Isso aí. Vai lá, corre lá para Joalheria Conventos que o bicho vai pegar. Quem mais? Vamos com a Imogel, né? Põe Mogel, né? Até porque pensou o terreno, pensou em Imogel. Falando em Conventos, Joalheria Conventos, o que tem de terreno bonito, bem localizado lá em Conventos e principalmente nas mãos da Imogel. O Blumen Park é ali, né? Exatamente. Na entrada do bairro Conventos. É o principal hoje condomínio fechado da cidade, sem dúvida nenhuma, em estética, beleza, Tudo. tamanho, né? Então, vai lá no Blumen Park que é lindo. E se tu também quiser uma área aberta, né? Loteamentos lindíssimos lá em Conventos, a Imogel tem essa possibilidade. Tem o Jardim Convento, Parque Conventos, tudo que você imagina lá com o pessoal da Imogel. Na Barão do Triunfo, bairro Americano, se quiser mais locais em outros locais da cidade, por favor, dá um pulinho lá na Imogel. E aí tu quer trocar de carro, quer comprar teu carro zero bala, é no Círio Automóveis, no bairro Florestal, aqui em Lajeado. Passa lá, o tio Círio tem uma garagem repleta de carro. Tem carro sedã, carro hatch, tem caminhonete, tem tudo. Tem Kombi. Eu queria um caminhão. Vai lá no Círio que ele vai dar um jeito de negociar contigo. Círio Automóveis, há mais de 20 anos aí no mercado. O cara é um fenômeno, né? Loucura, e tem né? dinheiro no bolso. Exatamente, tem porque tu pode ir lá fazer o refinanciamento, cara. É como se fosse um empréstimo, né? Só que com menos zero burocracia, tu só leva o documento do teu carro e aí sai com dinheiro no bolso lá. Círio Automóveis pensou inteligente, pensou Círio Automóveis. Agora vamos às informações. Então, Felipe, saiu essa semana, né, a tabela. Como foi esperada essa tabela, que né, loucura, cara? né, cara? É que primeiro porque o regulamento da competição, ele já ficou... Eu sei que para muitos, falando na questão de critério técnico, muita gente entende que não ficou equilibrado. Isso. Porque são 19 equipes que jogam, né, na competição, confirmaram. São 6 jogos para cada equipe. Então, logicamente que dessas 19 equipes, né, tem algumas que vão pegar confrontos que, nesse momento, é muito difícil a gente falar, esse é mais difícil, esse é mais complicado. Mas a gente pode olhar o plantel, né? Agora, o futebol muito é da química, né? Isso Às aí. vezes tu pode ter grandes jogadores, mas se juntar toda essa turma, a coisa não rende muito. Então, é natural que a gente possa colocar algumas equipes como favoritas à corrida pelo título. Agora, a gente pode ter surpresas no meio do caminho. Que foi o que aconteceu no passado, né? Nada contra o plantel do Guaporé, muito pelo contrário, era um timaço. Só que a gente via algumas equipes na frente. Isso né? aí. E de repente chega o Taquariense, que pouca gente também imaginava, e hoje a gente já vê o Taquariense praticamente com aquele mesmo grupo, de uma forma até diferente. Hoje o Taquariense, se ele não for o super candidato ao título, ele é um time para brigar Tá ali entre pela os 5, ponta, né? A gente pode eleger, vamos dizer que a gente vai eleger 5. Por quê? Porque deu química a questão coletiva, né? Então, foi muito falado, né, a tabela. Então, saiu a tabela até.
Tá no site, no portal independente.com.br. E também ontem eu fiz um vídeo meu lá, a Eduarda gravou. Que já deu polêmica, que né? já deu polêmica, que a gente vai falar sobre isso também. Que eu concordo, eu acho Que que tu também mas errou em algumas... mas a ideia é que deu engajamento. Se tem polêmica, dá engajamento. Então a ideia é essa. Às vezes ele faz coisas sem me consultar, tá? Só para você saber. O Felipinho não sabia disso. A gente estava falando sobre os clássicos que terão em cada rodada. São 8 rodadas, né? Essa primeira fase. Então já está lá. A rodada de abertura todo mundo já sabe, dia 27 contra... a gente vai transmitir tudo por aqui, pelo YouTube, Aliás, pela rádio. já começa por aí um grande jogo, né? Que vale pela primeira rodada, mas ele é um jogo separado, porque Isso aí. tem que dar aquela possibilidade do atual campeão, né? Isso, ter de um ser jogo valorizado, isolado né? dentro da sua então, casa. assim, já são... A primeira rodada, que é Guaporé e Boa Vistense, 100 quilômetros, os dois de ponta a ponta, né? E tu sabe o que está representando esse campeonato regional dessa temporada de 2025? Algo que é um fenômeno, porque com todo mundo que eu estou falando, todo mundo diz, eu vou a Guaporé. Eu estou achando, Cotô, que por tudo que se desenhou nesse campeonato, que os times já começaram a ser montados no ano passado, Janeiro, tinha né? time em janeiro quase pronto. Pronto já. Eu estou achando que vai dar mais gente na abertura da competição do que nós tivemos em relação a público na final do campeonato. Isso aí. É uma coisa de louco, né? Com todo mundo que eu estou falando. E é de todos os lugares, né? De todos os lugares. Eu vou a Guaporé. E tem algo que também é diferente. Porque, afinal, claro, por mais que se tenha ali a decisão, e se tu está envolvido diretamente na competição, meu time caiu fora lá no início, mas vou lá prestigiar, né? Mas agora é diferente, porque todo mundo está curioso para saber como é que vai ser o desempenho das equipes, porque nós teremos o atual campeão, que perdeu algumas peças, mas foi buscar peças de qualidade também. E temos o Boa Vistense, que é o campeão de 2019, treinado pelo Radavelli. Então, nós teremos aí esse confronto que já chama atenção já na primeira rodada. E é um confronto que tem uma coisa engraçada, que são os dois times de ponta a ponta que podem não ser considerados do Vale, né? Guaporé, que é da parte alta da serra, e Boa Vistense, que também é da parte alta da serra do outro lado. Então, são olhando no GPS antes, no Maps, são 105 quilômetros, eu acho, que separam esses dois times, né? É interessante, né? Porque a abertura ficou dos times de ponta. Eu não sei se é a maior quilometragem de um para o outro. Do campeonato, sim. Então, olha só que curioso, né? A abertura da competição já tem a maior quilometragem aí de distância de um ponta campo para outro. É né? loucura, né? Então, cara, são dois times que já levantaram taça, né? Que já foram campeão. Então, já começa daí. E aí, no dia 3, que então é no próximo final de semana, a abertura ela consiste, continua a primeira rodada, com já um jogão. 7 de setembro, que volta, né, para o Regional, que é um time também... Sempre tradicional, né? Sempre tradicional, contra a equipe do Serrano, que também já foi finalista, é vice-campeão. Aí temos aqui o Taquariense e o Estudiantes. É um vice-campeão, candidato, como tu falou antes, a título, contra um campeão em 2023 e um campeonato que não acabou, né? Teve um campeonato que não acabou ali, a final, que não tem vencedor, e tem um título. O Estudiantes é um time que está sem perder em casa há 3 anos. Uma coisa... Aí temos o Tiradentes contra o Ecas, que é um time que... O Ecas é um time que volta, todo reformulado, né? Com uma ideia diferente de jogo, com jovens e tudo mais. E aqui eu não vou ficar em cima do muro. Pelo projeto, o Tiradentes entra como o favorito para o jogo. Para o jogo, né? Exatamente. Agora, o que o Ecas pode apresentar? É o que tu falou, é a surpresa. Né? A surpresa que pode ter no campeonato. Pode apresentar coisas que, de repente, a gente não imagina. Aí a gente tem o Imigrante... Que também, para nós, vai ser assim... Que é a primeira vez que participa. Ele é bicampeão municipal em Nova Brécia, o Imigrante lá de Tigrinho Alto. É bicampeão e é a primeira vez que participa, né, do regional, e daí já enfrenta uma pedreira, né? Que gaúcho. É um tricampeão regional. Então, jogar lá em Nova Brécia sempre é muito difícil, né? O time do Imigrante é tradicional lá quando joga o campeonato municipal. Aliás, é o campeão, né? Isso aí. E aí tem essa questão aí do gaúcho, que é um time que promete apresentar um elenco muito qualificado. Se o Colossus vai conseguir fazer esse time ter química, aí é com ele, né? Mas a gente sabe que o time vai ser forte. Então, há um pequeno favoritismo aí para o gaúcho nessa rodada inicial. Mas a gente está falando, gente, de um campeonato que vai ser só daqui mais de um mês e meio. Isso então, né, a gente só está aqui sendo bem superficial. Brasil e Rude Bar,
né? O Rudy Barnard sempre monta time forte lá, o Rudy, né? E o Brasil, eu vou colocar o Brasil pelo time que tem, pelo técnico que tem. Que é um dos favoritos, né, Felipe? Que Vamos é um falar dos sério, favoritos né? que vai jogar em casa, então ele começa favorito aí nessa primeira rodada. Aqui um jogo, cara, que eu coloco um pontinho de interrogação, tá? Porque eu não sei o que pode acontecer. Nacional e Minuano. Nacional e Minuano. Vamos dizer, Felipe, que é um clássico, né? Porque Forquetinha ali e Canudos são próximos, né? Tu passa são do lado praticamente Às no vezes outro, quando né? existia aquelas copas regionalizadas, geralmente Forquetinha, isso aí. Canudos ali, tava tudo junto. Eu te confesso também que é uma incógnita isso aqui, porque é o seguinte, o Nacional ele apostou muito em jovens, né? A gente viu nas redes sociais lá. Tem o Pepe Demichei, que é um conhecidíssimo aqui da volta. Tem o Gabigol, tem o Faia, né, que jogou no Estudiantes ano passado. E o Minuano, até agora, a gente não sabe muito do elenco. Eles não escreveram ainda ninguém lá no Mas o Neguinho nas sempre Levato, apronta mas nas dele, né? Ele sempre né? vem com um time competitivo aí, eu tenho certeza. Passando para o próximo jogo, Poço das Antas e Navegantes. A gente está falando do Navegantes, que é atual campeão municipal de Encantado. E estamos falando do Poço das Antas, que mostrou muita competência no último campeonato regional e foi vice-campeão do Intermunicipal, que é muito do forte. Intermunicipal. Por jogar em casa, eu acho que a gente pode colocar aí o Poço uma possibilidade de vitória nessa primeira rodada, né? Aí, o último jogo também, para mim, eu boto um ponto de interrogação, né? Que é o Gaúcho de Progresso e o Juventude da Westfália. Né? Por quê? O Gaúcho de Progresso está com essa ideologia diferente, que vai vir um time pronto, um elenco pronto. A gente tende a que um jogador que é muito bom, que jogou a final em Progresso, jogue ali, que é o Luiz Diego, que jogou pelo São João. E ele joga com o Atlético 48. O Atlético 48 é o time todo que vem para cá. Então, é uma proposta diferente. É que aí a gente já tem algo que não se tem muito de nomes. Um dos que tu citou é muito bom, né? Muito bom jogador. E eu já tinha informações do próprio Gabriel Ariotti, né, que era o técnico dele, de que é um cara realmente acima da média. Então, o próprio Chico já conhecia ele, né? Que jogou muito bom. Jogou com o Chico em 2019, se não me engano. Então, já também deu boas referências. Então, a gente está falando de um jogador. A gente não conhece os demais, mas a gente já sabe que vem algo meio que coletivamente pronto. Né? Eles jogam há 4 anos junto. Tá entendendo? 4 anos assim, junto. deixa em aberto aí essa possibilidade. O Juventude da Westfália, que perdeu muitos jogadores. Muitos jogadores. A informação que nós temos é que está trabalhando. Está trabalhando já forte. Já tem, inclusive, alguns jogadores inscritos lá no... E foi um dos primeiros que confirmou um profissional, que é o Juninho Pave, né? Então, assim, eu coloco, de todos até o momento, 7 Serrano, 7 de setembro, eu não consigo dar um favorito. Taquarense e Estudiantes também é difícil. Taquarense é muito forte em casa, mas Estudiantes está com um elenco muito bom. Tiradentes, então, contra o ECAS, a gente pode dizer que tem o favoritismo do Tiradentes. Imigrante e Gaúcho também é difícil, o Imigrante joga em casa. Né? Brasil contra o Rudibar tem o favoritismo, o Brasil joga em casa. Enfim, para te ver como a primeira rodada ela é muito parelha. Né? A gente não vai falar de todas as rodadas, a gente está só trazendo a primeira rodada aqui, mas para vocês sentirem o que é essa primeira rodada aí da competição, que tem o jogo de abertura no dia 27/7, né? 27 de julho, e no dia 3 de agosto, então, a gente tem o restante, o complemento da rodada. O que a gente pode tentar fazer aqui, Cotoca, é trazer um pouquinho dos destaques de cada rodada, e aí eu falo sobre jogo. Na minha avaliação, sendo bem sincero contigo, tem muito jogo bom aqui, mas eu até fico com o jogo de abertura. Eu também acho. Porque envolve o atual campeão, né, contra o campeão de 2019, que vai montar um elenco muito forte. Exato. Muito forte. A gente teve a turma aqui participando da edição do rádio, que vai sempre aos sábados, convite sempre feito a todos, né, das 11 ao meio-dia do sábado, tem os bastidores da bola na Rádio Independente 91.7. Na segunda rodada, por mais que tu tenha trazido outra informação ali no Instagram, já deu polêmica. Já deu polêmica porque eu trouxe no Instagram o confronto lá como um dos clássicos, né? Entre Serrano e Taquarense. Só que tem 3 aqui que a gente pode colocar, mas o principal, né? Inclusive, um abraço pro Ricardo aí, tamo junto. O principal não tem, né? Como falar, Estudiantes e Tiradentes. Né? Esse é o principal jogo. Eu estou apostando aí, olha, mais de 2.000 pessoas no estádio nesse dia. Até porque, primeiro que a Praça do Estudiantes é ótima para receber público, né? Segundo, porque o jogo promete fortes emoções. Tem toda uma história por trás desse jogo. Nós não estamos querendo botar lenha na fogueira aqui, mas a gente está falando de uma equipe que era praticamente toda do Estudiantes, que se movimentou
para a direção do Tiradentes, e aí tem um Estudiantes que não quer perder para quem já estava lá. E que então, montou um vai elenco. pegar fogo, né? O Estudiantes está com o elenco praticamente todo novo. Praticamente não. Ficou só o Bindé desse elenco que foi campeão. Gente, vocês têm noção, o Estudiantes ele jogou 3 anos sem perder nenhuma partida em casa. Com esse elenco que está no Tiradentes hoje. E não é para os seus ex-jogadores e comissão técnica e ex-dirigentes que vai querer perder. Exatamente. Entendeu? Então, o jogo é um vai jogo, assim, cara, vai ser uma loucura. E já tem até uma pimentinha aí nos Tem bastidores, tem áudio vazado. Tem áudio vazado de jogador. Então, eu coloco nessa terceira rodada esse jogo. Eu coloco também o Gaúcho de Teutônio 7 de setembro, que o 7 de setembro tem com um elenco muito forte. Assinou o Taylor lá, que é o campeão do X1 Brasil. Assinou o Michael Bamberg. Essa é a informação, né? Maicon tá Michael Bamberg está lá com 7. Com 7 de Arroio do Meio. Michael Bamberg, executivo de futebol do Lajadense, ex-jogador, né? Jogou pelo Nova Berlim ano passado, esse ano vai jogar. Também a gente pode colocar aí o Serrano e o Taquarense, que são dois jogos fortes. Aí a gente vai para a terceira rodada. Vamos tentar agora, assim, até para o pessoal, senão a gente vai até amanhã aqui. A gente vai tentar escolher o principal jogo aqui, né? Terceira rodada, teremos 7 de setembro e Imigrante, Tiradentes e Serrano, Juventude e Estudiantes, Brasil e Ecas, Nacional e Boa Vistense, Poço das Antas e Rudibar, Canabarrense e Minuano e Juventude da Westfália e Navegantes. Tem 2 jogos para mim que são muito bons, que é o Tiradentes e o Serrano, mas para mim o principal é o Juventude e Estudiantes. Juventude e Estudiantes, mas cara, Naco e Arley também mexe as estruturas, né? Então assim, é que o Guaporé ali, o Juventude e Guaporé e Estudiantes, o Estudiantes jogou ano passado lá e perdeu feio, né? Acho que tomou 3-0, se eu não me engano. Exatamente. E daí tem o Estudiantes perdeu por 3-2. Foi 3-2. Isso. E daí tem a questão que o Estudiantes tirou, né? Digamos assim, o camisa 10 que é o atual campeão, que é o Felipe Gedós. Então é um confronto de Felipe Gedós contra o seu antigo clube. O grande destaque do campeonato do ano passado, né? O camisa 10. Então, cara, assim, ó, se a gente for falar de todas as rodadas aqui, a gente vai ter um programa de 2 horas. Tanto que a Eduarda teve uma trabalheira para editar o vídeo lá no Instagram, porque deu 1 minuto e meio. Eu fiquei, acho que, 10 minutos falando de todos os confrontos. Então, gente, assim, ó, e aí, vamos lá para a sexta. Eu vou pular para a sexta rodada, Felipe, que para mim é um dos jogos dessa primeira fase que eu acho que vai mais abalar as estruturas, que é Gaúcho de Teutônia e o Brasil de Marques Souza. O jogo em casa, que são os únicos times que são 3 vezes campeão do Regional 2020, do Regional Aslivata, né? Desde então. O Gaúcho, 3 títulos, Brasil, 3 títulos. São os maiores, né, campeões aí da edição, desde que tem o Regional Aslivata. Então, cara... essa rodada que você está falando é a sexta. É a sexta. Sexta rodada, lá do dia 7 do 9 de 2025. 7 do 9. Tipo assim, quando tu envolve os 2 maiores campeões, se sobrepõe a qualquer outra coisa. A gente poderia ficar falando aqui até 2 horas de bastidores da bola, né? Sobre todas as rodadas. Mas, assim, como eu falei, tem um vídeo lá no Instagram que deu polêmica, que gerou polêmica. A gente, é uma polêmica sadia, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que, gente, é difícil porque tem muito time bom. São 19 times que tu não consegue... A gente vem falando isso, né, Felipe? Há quanto tempo? Porque a gente não consegue dizer quem é os 3 que pode ser que vão cair fora. A gente tem o Navegantes, que entra, que é o atual campeão de Encantado, municipal de Encantado. A gente tem o Ecas, que é um time muito tradicional, que volta com uma proposta muito diferente. E indo lá para a última rodada, por que eu vou lá, eu já pulo para a última rodada? Porque, você imagina, são 19 equipes, né? 16 avançam. 3 times, com todas essas equipes qualificadas que estão sendo formadas, 3 precisam ficar fora. Eu não vou apontar... Não tem como. Não tem como. E aí, tu vai para a última rodada, de repente, as equipes precisando de pontos. E aí, olha o que tu tem. Taquariense 7. Jogaço. Que é o Rui do Meio. Clássico entre Tiradentes e Imigrante, lá em Nova Brécia. Juventude e Gaúcho, tá? O Juventude de Guaporé contra o Gaúcho. Brasil e Serrano. Tá maluco. Brasil e Serrano. Nacional e Estudiantes. Tá? Poço das Antas e Ecas, que tem a proximidade. Que é um do lado do outro, né? Um pouquinho de rivalidade ali, né? Canabarrense e Boa Vistense. É o Peixe também. contra o Radavelli. Juventude da Westfália e o Rudibar. E o Gaúcho de Progresso contra o Minuano. Rapaz, olha, ninguém vai chegar lá na última rodada precisando de ponto, tá?
Porque senão o bicho vai pegar. Vai ser jogaço e, claro, você vai acompanhar tudo, a cobertura completa. Já tem um vídeo novo no canal do YouTube aqui, que é o Raízes do Regional, que é um material que a Eduarda Lima está produzindo muito legal. A nossa primeira edição já está no ar, pessoal. Já está no nosso Instagram, do Independente Esporte. Se tu ainda não está inscrito no nosso Instagram, cria vergonha na cara, vai lá, te inscreve. Segue lá a gente, cara, e que isso. Te inscreve no nosso canal lá também, né? Tem que seguir no Instagram. E no YouTube tu tem que te inscrever lá. Te inscreve no nosso canal, dá aquele apoio. Agradecer a galera, porque de novo passamos aí de 1000 visualizações no último vídeo. Acho que é o terceiro ou quarto vídeo, então, cara... A gente está bombando aí, fora toda a repercussão que tem nas redes sociais, então a gente agradece o carinho de todos, mas não perde. Raízes do Regional, trabalho desenvolvido pela Duda, na parceria com o Douglas Rodrigues. Eu só estou dando apoio moral para eles, mas a gurizada realmente tá dando show. Então, não perde. Raízes do Regional, o primeiro episódio, falando sobre o Juventude Guaporé. Conversamos com o Juventude, por quê? Porque ele é o atual campeão. Isso aí. E aí vem as próximas edições. Só para entendimento, Felipe, dias. Então, da galera, o que vai ser o Raiz? É para contar a história do clube. É para contar a história daquele torcedor fanático, é para contar a história da tia que faz o pastel, é para contar a história do treinador que faz o elenco, do presidente. Então, assim, é muito legal. Esse do Guaporé ficou muito legal porque a gente ficou sabendo do porquê que é um Juventude azul, que tem a cor azul. Por que o nome é Juventude? Por que o nome é Juventude. E não é por causa do Juventude de Caxias. Não tem nada a ver. O negócio é a ver com uma questão da Igreja Católica, enfim. Deixa a galera olhar lá cara, também, né, cara? Vale a pena. E assim, ó, a gente já gravou com Estudiantes, a gente gravou com o Boavistense, a gente gravou com o Imigrante, a gente gravou com o Tiradentes, a gente vai gravar com... A nossa ideia é gravar com todas as equipes. A Eduarda está fazendo um trabalho excepcional, chamando todo mundo no WhatsApp, marcando, para que a gente possa, a cada semana, ser postado 2, 3 vídeos no Instagram de cada clube, contando a história. Então, cara, é um engajamento muito legal. A gente vai fazer um trabalho gigantesco nesse regional, pelo tamanho que é o regional e pelo tamanho que é o grupo independente, né, Felipe? Então, é um casamento muito legal aí que a gente vai trabalhar bastante para entregar muita coisa para vocês, para quem nos acompanha, tanto no Bastidores da Bola, no YouTube, quanto na Independente Esportes todos os dias no rádio, quanto no Bastidores da Bola no sábado, enfim. Onde tiver rádio independente, vai ter futebol amador, vai ter regional, a gente vai estar fomentando muito aí o assunto que eu acho que é muito importante. Um abraço aí ao pessoal lá do Juventude, que recebeu vocês muito bem, né, para esse primeiro episódio. E que são assíduos, tá? Olham todos os episódios aqui. Gilberto, que é do marketing lá, gente boníssima faz demais. Um trabalho espetacular. O João, que fez um trabalho brilhante como fenômeno. técnico, campeão. O Arley agora, que é o vice-presidente. E o Beto Perim. Cara, é um trabalho... O Beto não esteve porque estava trabalhando, né? Mas foi muito gentil também, conseguiu organizar a casa. Beto, tu sabe que, né? Tu é fenômeno. Tu é nosso. Então, a gente vai estar lá no dia 27 também para além de contar um pouco mais sobre o Juventude, sobre a cidade de Guaporé, né? Que sempre tão bem nos recebe também. Então, um momento especial. Feito? Fechou? Valeu, galera. Valeu, gente. Tamo junto. Um grande abraço. Essa semana aí sem futebol, né? Não tem dupla Grenal. Lajadense folga durante a semana, mas no domingo, 3 da tarde, enfrenta o Brasil de Farroupilha. Está todo mundo convidado. Os caminhos levam ao Estádio Alveazul no domingo. Fechou? E Estrela está confirmada a decisão também. Nós vamos estar lá. E deixa o like, cara. Curte aí, ó. Só fazer assim, ó, likezinho. Valeu, tamo junto. Tchau, gente.